milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, muito boa noite. Vamos começando mais um Home Office Espírita. E aqui hoje estamos eu e Karen Bevonese para mais um estudo sobre mediunidade. E vamos ver quem está chegando aí, quem está nos assistindo. Karen, boa noite, né? Antes de mais nada, queria que você desse um oi aí para a galera, se apresentasse, fica à vontade aí para se apresentar. Boa noite, Monique. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. E bom dia, boa tarde para os que vão nos assistir depois, né, nas gravações. Muito feliz de estar com vocês mais essa quarta-feira à noite. E eu vou convidar vocês, antes da gente começar os nossos estudos e os nossos bate-papos, para a gente fazer a nossa oração inicial, né? Então, vou solicitar que durante alguns segundos vocês parem o chat aí, fechem seus olhos e se conectem com a gente, tá? Então, respirando fundo, para acalmar as nossas células, nossas amigas, para que a gente consiga se desligar do dia que nós tivemos, do trabalho, dos estudos, das preocupações, solicitando a presença dos nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nossos mentores, os nossos guias, para que estejam conosco nessa noite, compartilhando sua energia de luz elevada, para que possamos compreender melhor o estudo de hoje, para que eles nos facilitem esse entendimento e que essa compreensão possa também auxiliar os irmãos que porventura possam estar nos escutando e nos acompanhando, contribuindo para a evolução deles. Que nós possamos ficar conectados nessa egrégora de estudos, onde nós temos o mesmo objetivo, que é adquirir conhecimento, compartilhar conhecimento, nos autoconhecermos e evoluir um pouquinho, um degrau de cada vez. Que assim seja. Que assim seja. E antes da gente começar, Karen, eu quero aproveitar para convidar os nossos amigos para conhecer os outros estudos que estão rolando aí também durante a semana. A cada dia um estudo diferente. Vou deixar aqui para vocês conhecerem. Acho que dá para ver aqui, ó. O estudo do Livro dos Mensageiros, de André Luiz, na segunda. Terça-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta-feira, o nosso estudo de mediunidade. Quinta-feira, o curso Espiritismo Simples, para quem está começando o estudo básico. E sexta-feira, as rodas de conversa aí com filmes e espiritismo. É bacana para todo mundo estar sabendo aqui nesse mesmo horário, né, das 9 horas, das 9 às 10. Então, não deixem de assistir. Aproveitem aí para pegar esse cronograma e todo dia tem estudo diferente aqui na Rede Amigo Espírita, no Meninas Espíritas e no Espiritismo com Humor também. E para quem está acompanhando aí também no meu canal Luz da Alma, também está conseguindo acompanhar aí os estudos. Vamos ver quem está chegando, Karim? Vamos ver quem está aqui com a gente. Antônio, seja muito bem-vindo. Sempre aqui conosco. Já vai se preparando, ó. Tem estudos pelo Skype das 7h30 às 8h30. Estamos estudando o livro Missionários na Luz. Olha aí, compartilhando quem também está estudando.
Já dá para fazer um repeteco aqui, né, dos estudos aqui dos livros de Chico Xavier, né, Psicografia do Chico. Ricardo também mandando aqui para a gente, boa noite, aguardando ansioso para esse estudo. Ricardo, a gente também fica ansioso, né, que eu, Karen e André hoje nos abandonou, mas a gente fica ansioso toda quarta-feira para estar aqui com vocês também para esse estudo, né, Karen? É isso aí. A Dilson também mandando boa noite, seja muito bem-vindo. O pessoal tá aqui assíduo, né, toda quarta-feira. Alice também mandando aqui boa noite, desejando aqui mais um feliz dia de estudos, muito obrigada também por estar aqui conosco. Alice de Jequitinhonha, também sempre conosco, de Minas Gerais. Olha quem está aí conosco, Silmara, seja muito bem-vinda, minha amiga, minha vizinha. Flavinha, amiga espírita, também de São Bernardo do Campo, São Paulo, sempre conosco, seja bem-vinda. Quem mais? Rubens, mandando boa noite, nota 1000, que possam nos trazer mais conhecimento para tirar esse véu da nossa ignorância. Com certeza, Rubens, precisamos, né? John, seja muito bem-vindo, uma das minhas lamparinas, boa noite. Olha só, Raíssa também aqui conosco, seja muito bem-vinda. Raíssa também já está estudando aqui com a gente já faz um tempinho, né? Já está aqui nos acompanhando. Letícia Lavir, hoje assisti esse filme na sessão da tarde, realmente não entendi muito bem ele. Acredito que está mencionando aqui o filme comentado por Antônio, né? Daniel mandando aqui também boa noite com eflúvios fraternais para esse estudo de mediunidade. Daniel sempre conosco, com nossas instrutoras aí, Monique e Karen, de Goiânia. Quem mais está aqui? Jorge Miyashiro, seja muito bem-vindo, mandando aqui abraços para nós. Lourimar também conosco, seja muito bem-vindo, Lourimar. Quem está aqui, Kátia Fonseca, também de Campina Grande, olha só. Lourimar mandando aqui que é de Curitiba, e quem mais está aqui conosco? O Claudileide também conosco de Salvador, Bahia, sejam muito bem-vindos. Bora lá então, Karen, vamos começar, e hoje eu vou deixar o tema aqui, que não posso esquecer de pôr o tema, o nosso episódio aqui 12, mecanismos das comunicações e faixas vibratórias. Já aproveito para pedir para vocês conhecerem também aqui o meu Instagram, o Instagram da Karen também, que já está aí embaixo para que vocês conheçam, sigam, acompanhem o nosso trabalho, e sempre muito bacana quando a gente faz a divulgação aqui do estudo, e vocês trazem temas, trazem sugestões, trazem as perguntas, né, Karen? É importante, esse contato com vocês é sempre importante, a gente está sempre acompanhando também aqui os comentários e as perguntas, e quando a gente percebe que as perguntas ou os comentários fogem um pouquinho do tema, a gente anota aqui e tenta trazer no estudo aqui específico para falar de determinados outros assuntos aqui que não estavam no nosso cronograma, né, Karen? Isso mesmo. E hoje, pessoal, nós temos um assunto que é um pouquinho complexo, porém nós vamos tentar resumi-lo aí de uma forma digerível, de uma forma mais tranquila, trazendo exemplos assim do nosso dia a dia, para que não se torne desgastante, para que não se torne complexo, né, e que vocês possam compreender um pouco sobre ele. Nessa quarta e na quarta que vem são assuntos desse patamar que vai um pouco mais para o lado da ciência, né? Claro, sem deixar de falar da parte filosófica e religiosa, mas é bem mais o aspecto científico. E como não somos físicas e nem químicas, né, Monique? A gente vai tentar fazer o que a gente pode, fazer o impossível aqui para tentar conversar, bater esse papo sobre esses assuntos, certo? E sempre utilizando aqui o auxílio da espiritualidade maior, né, que vem nos orientando para que a gente possa seguir aqui com a bibliografia, né, de alguns autores aqui sugeridos, e a gente não segue um roteiro, né, Karen, específico, então a gente resolveu não optar por um roteiro específico para justamente a gente engrandecer com algumas bibliografias mais gerais e dar a oportunidade também de indicar alguns livros para vocês. E aí, hoje nós vamos falando aqui a respeito de mecanismos das comunicações, e eu queria começar, Karen, se você me permitir, lendo já um trecho de Manuel Filomeno de Miranda no livro Vivência Mediúnica, só para o pessoal ter ideia aqui do que seriam esses mecanismos das comunicações, né? Então, o Manuel Filomeno já diz o seguinte: o processo de comunicação, ele dá-se através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito,
cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações, das emoções que se transmitem de uma para outra mente através de veículo sutil. E aí, a gente queria trazer aqui um pouquinho a respeito de como é que funciona esses mecanismos de comunicação. Então, a gente tem alguns mecanismos básicos para que essa comunicação ocorra entre os espíritos, né, o espírito desencarnado, né, e o médium, normalmente nessa comunicação mediúnica. Então, a gente considera aqui alguns mecanismos. Primeiro, sempre está envolvido a mente, né, desse espírito e do médium, e as vibrações compensadas, a gente vai falar um pouco mais a respeito delas, né, o que seriam essas vibrações compensadas. Tem sempre o envolvimento dos fluidos espirituais, o perispírito, os centros de força, os sistemas nervosos e o sistema endócrino. Então, é sempre envolvida, né, todas essas partes, esses mecanismos aí básicos. E aí, eu queria começar, Karim, falando a respeito dessa questão da mente e das vibrações compensadas. E o que é isso, né? O que seriam essa mente e essas vibrações compensadas? Como é que tudo isso funciona? Como a gente trouxe aqui, né, como o Manuel Filomena de Miranda já traz, para que ocorra essa comunicação entre o espírito e o médium, é preciso que você tenha uma sintonia mínima ou uma ressonância, e aí ele fala, ou mesmo vibrações compensadas. O que isso significa, né? Que eles precisam estar respirando na mesma faixa vibratória. Precisam que os pensamentos e a vontade estejam na mesma sintonia, ali naquele mesmo patamar. Eu gosto de uma passagem de Martins Peralva, que ele fala o seguinte, que ele compara os grandes sábios tentando se comunicar com os povos indígenas. Então, sábios e os povos indígenas estão em faixas de vibração diferentes, em sintonias diferentes. Então, para que eles possam se comunicar, eles vão ter que, de alguma forma, entrar ali na mesma vibração, ou na mesma faixa de sintonia, o que dificulta, de alguma forma, demanda um certo esforço para que isso aconteça, para eles entrarem nessa mesma faixa vibratória, para que eles possam se sintonizar. E aí ele traz também que quanto mais elevado é o ser, mais acelerado é esse estágio de vibração. Então, vamos pensar aqui numa faixa vibratória, né? Vibrando aqui. O espírito que é mais elevado, isso aqui está vibrando rápido, né? E aquele que é um pouquinho inferior, a vibração é ali um pouco mais tranquila. E aí eu acho interessante também que ele fala o seguinte, que a fixação da mente do médium, através de uma determinada concentração, é que proporciona uma dilatação do campo perispirídico e a mudança dessa vibração, antes ali do trabalho, que pode variar entre uma vibração mais sutil ou uma vibração mais grosseira. E depende, igualmente também, da moral do médium. Ou seja, se o médium está moralizado, ele vai ter uma vibração de uma forma. Se ele é um médium que está sendo tem menos preparação moral, né? Ou de alguma forma está sendo negligente moralmente, ele vai entrar numa outra faixa de vibração. Quer complementar aí, Karen? Fica à vontade para trazer também suas considerações. Vamos lá. Então, eu gosto de utilizar alguns exemplos bem práticos, assim, para a gente conseguir visualizar e compreender melhor como é que funciona esse negócio, né? Então, vamos pensar no seguinte, nos estados da matéria, né, que a gente aprendeu lá na escola. Sólido, líquido e gasoso. Vamos pensar na água, tá? Quanto mais sólida está a matéria, mais, né, dura ali, densa, a energia está vibrando mais devagar. Por quê? Porque as moléculas, elas não têm espaço para se mexerem. Os átomos, a energia, porque matéria é energia condensada. Então, os átomos, as moléculas, elas estão apertadinhas, elas não conseguem se mexer. Por isso que nós temos matéria, óculos, pulseira, corpo, tá tudo densificado. E aí a energia não consegue se mexer, então ela vibra bem devagar, como a Monique falou antes. No momento que nós nos concentramos, como por exemplo num transe mediúnico,
né? Ou na meditação, por exemplo, que o nosso espírito se desprende do corpo, porque no momento agora que eu tô falando com vocês e vocês estão me escutando, o espírito de você está dentro do corpo. Então, ele está vibrando na matéria, bem devagar, tá? Quando esse espírito se desprende do corpo, se desdobra, ele não está mais vibrando no corpo denso, ele está vibrando no corpo espiritual, onde ele tem mais espaço para a matéria que compõe esse corpo sutil vibrar mais rápido. É igual no estado líquido e gasoso da água, né? Que daí tem mais espaço, as moléculas têm mais espaço, elas conseguem se mexer mais rápido. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Estou tentando falar aqui de uma forma bem prática para vocês compreenderem, tá? Então, quando a gente está num estado de transe mediúnico, que a gente vai ali no nosso centro espírita, vai trabalhar, a gente fecha o olho, a gente faz uma oração, né? A gente se concentra, a gente faz um exercício de respiração. Esse exercício de respiração faz com que exista essa troca energética com o ar, né? Que a gente coloca para fora todas as toxinas do nosso organismo e a gente respira ar puro, né? Isso tudo faz com que a gente se concentre, que as nossas células se aquietem, que a gente entre num estado de transe. E aí, quando a gente entra nesse estado de transe, a gente se desdobra, seja em perispírito ou seja em corpo mental. Nós já falamos em outros estudos de quarta-feira sobre corpos, sobre chakras, né? Se vocês quiserem voltar lá em outro momento e dar uma olhadinha, né? Então, quando nós estamos como é que eu vou dizer, nessa situação, né, onde nós estamos realizando um trabalho mediúnico e que nós vamos fazer esta troca com os espíritos, né, eles já estão num estado fora da matéria densa, eles estão vibrando numa energia mais alta, né? Então, é a gente que precisa fazer um esforço de se concentrar para chegar o mais próximo deles possível. Claro que eles sabem que, como nós estamos num corpo físico, é mais difícil para nós nos concentrarmos, né? Chegarmos ao nível deles, né, de vibração. Então, eles também nos dão uma ajudinha e eles baixam um pouquinho a vibração deles, né? Como? Às vezes se conectando com a gente, se aproximando da gente, né? Absorvendo as energias do ambiente, o ectoplasma dos médiums, né? Justamente para poder densificar o perispírito deles, né? E vibrar um pouco mais baixo. E aí a gente se conecta, né? Porque se eles estão aqui e a gente está aqui, a gente não vai escutar eles e eles vão falar e a gente não vai escutar aqui, né? E muitas vezes, né, Monique, não sei se já aconteceu contigo, dentro de um grupo mediúnico, o teu colega que está do teu lado está vendo um espírito, né? E tu não tá vendo. E aí ele fala, não, mas o espírito tá aqui na minha frente, eu tô vendo ele tá falando isso, isso e isso. E aí os outros médiuns, não, mas não tem nada, tu tá viajando. E isso é um equívoco, porque às vezes é mais fácil um médium conseguir elevar sua vibração e entrar em conexão com a espiritualidade, com os mentores do trabalho, do que todos ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes, aquele que está vendo o espírito passa por charlatão, né? Por alguém que está vendo coisas que não tem ali. Mas o que está acontecendo ali? Um está mais concentrado, mais conectado com a espiritualidade, está conseguindo ver e ouvir, e às vezes até sentir, né? E os outros médiuns, os outros colegas ali de grupo, né, não estão conseguindo se concentrar de forma a se conectar com os espíritos e visualizá-los e escutá-los, enfim. Opa, interessante isso que você trouxe, Karim, que acontece também o contrário, né, de mais de uma pessoa sente também a vibração do espírito, principalmente quando o grupo está muito coeso, né? Então, assim, um percebe, o outro também, aí um está esperando a comunicação do outro para que termine uma comunicação para que o outro médium possa falar, e aí acaba que um fala primeiro, mas os dois estavam sentindo aquele espírito se aproximando, né? É muito bacana isso. E aí eu queria trazer... Pode falar. Só para complementar rapidinho,
Ou então o grupo, né, já está ali, como tu falou, coeso, né, já está há muitos anos trabalhando juntos, já se conhece, já estão entrosados, né, a energia já flui, e aí chega uma pessoa nova no grupo, e aí todos os médiuns do grupo enxergam os espíritos, os mentores, e aquela pessoa que chegou agora ainda ainda está, né, desenvolvendo, começando a desenvolver mediunidade, enfim, e não consegue enxergar, né, e aí vai do grupo acolher essa pessoa, né, e auxiliar ela, instruir para que ela realmente suba degraus, né, no sentido ali de se conectar com os mentores. E é muito interessante essa questão também da vibração, né, de estar na mesma faixa vibratória, que muitas vezes os próprios espíritos, né, que de alguma forma auxiliam ali no trabalho, se preparem em algum momento também para descer essa vibração, para que ele consiga de alguma forma orientar aquela pessoa do grupo, né, ou de alguma forma trazer alguma comunicação. E aí eu queria trazer, dado esse exemplo que você trouxe, acho que é bacana a gente trazer alguns livros, né, que trazem exemplos como esse, como no caso o livro dos domínios da mediunidade, em que em determinado momento, né, o mentor espiritual, que é o Clementino, ele fala a respeito do dirigente de um grupo, que é Raul Silva, né, e ele fala dessa possibilidade. Então ele de alguma forma ele baixa a vibração dele, né, ele consegue de alguma forma utilizar ali os fluidos do ambiente, fluidos materiais daquele ambiente, para que ele desça um nível, e aí ele fala assim, e a partir desse momento, na descrição, né, de André Luiz, o Clementino baixou essa vibração, baixou essa sintonia e conseguiu ficar mais humanizado. Quando ele fala essa questão do humanizado, é muito mais materializado, né? Muito mais matéria, muito menos espiritual, porque era um espírito extremamente iluminado, e aí ele ficou obscuro. Olha que interessante. Então ele traz aqui essa questão de como é que muda-se esse padrão vibratório e como é que isso é perceptível para os próprios espíritos que estavam observando, né? E tem uma questão também em relação à vibração. Quando a gente fala em relação à vibração, a gente tem que lembrar que a vibração, ela é tanto na questão do som, então se a gente está falando de uma mediunidade de psicofonia, né, mudando essa vibração, a gente percebe uma vibração diferente em relação ao som, né, dessa comunicação, mas também existem vibrações diferentes em relação à luz. O que isso significa? Que dependendo da aparição, né, se eu for um médium, por exemplo, vidente, tiver mais de um médium vidente nesse mesmo grupo, se a minha vibração estiver diferente daquele médium que também é médium vidente, mas está numa outra vibração e ele não consegue perceber, muitas vezes, essa aparição que eu consigo perceber, porque muitas vezes eu estou em sintonia com esse outro espírito, que está ali se demonstrando, né, e para o outro médium evidente também, ele não consegue perceber essa presença. E aí, Carinha, eu queria trazer uma pergunta que a nossa amiga espírita trouxe, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? Ela traz aqui, meninas, é possível sentir em nossas vibrações quando estamos em transe mediúnico / meditação? Se sim, o que podemos sentir? Deixa eu ver se eu entendi. Ela tá perguntando. É a Flávia, né? Isso, é a Flavinha. Então, ela tá perguntando se, enquanto a gente está em transe mediúnico, se é possível a gente se sentir em que estado vibracional a gente está, se tem algum sintoma, é isso? Eu entendi, isso que eu entendi. Ela tá falando de nós, o próprio médium, né? Se ele consegue sentir essa vibração. Bom, eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei, tá? Porque é a única resposta assim, que me vem em mente agora. Eu sou médium de psicofonia e durante quase 10 anos eu trabalhei com desobsessão. Então, eu senti a pessoa chegava, né, na cabine ali de atendimento, onde eu estava com o meu grupo mediúnico, tinha um dirigente, e eu ficava quietinha lá, sentada, concentrada, observando, às vezes ficava de olho aberto, às vezes ficava de olho fechado, dependendo da minha curiosidade, da minha vontade de me envolver ali com a situação, né? Aí a pessoa falava, relatava às vezes o que ela estava passando, né? E às vezes nem precisava, porque eu já via um espírito entrando junto com ela, e eu já via ele ali reclamando antes dela mesmo falar, ela estava ali largando a bolsa dela, fazendo alguma coisa, e eu já via ele, ouvia ele falando, reclamando dela, enfim. E eu automaticamente já me conectava com ele. Por quê? Porque para o ser humano,
nós estamos na matéria. Nós sentimos fome, nós sentimos frio, nós sentimos desejos, nós sentimos sentimentos positivos e negativos, mas mais negativos, porque é mais fácil, né? Tu sentir raiva, tu sentir ódio, tu sentir inveja, rancor, tristeza, decepção, frustração, entre outros, né? Então, é muito mais fácil para o médium se conectar com espíritos, pelo menos médium iniciante, se conectar com espíritos de baixa vibração, tá? Do que com benfeitores, né? Com espíritos mentores que estão ali para ajudar, que eles estão vibrando numa vibração muito mais, uma faixa vibratória mais elevada, né? Porque eles estão vibrando no amor, ali na sabedoria, no altruísmo, na fraternidade, né? Enfim. Então, quando eu me conectava com esse espírito, eu sentia o meu corpo tremendo, estremecendo, eu sentia ansiedade. Eu ficava nervosa, porque eu estava louca para falar, né? Eu estava ali com vontade de falar o que ele estava falando, né? Às vezes eu tinha até medo de esquecer toda a história que ele contou, né? Então, era raros, muito raros os momentos que eu conseguia me conectar com algum mentor, né? Porque naquele momento em que a pessoa que entra na cabine de atendimento está ali colocando para fora, compartilhando contigo os problemas dela, né? O que está entristecendo ela, as dificuldades, as adversidades pelas quais elas estão passando, tu te condói, tu tem compaixão, então tu te conecta com aqueles sentimentos também, né? Já quando tu consegue, pelo menos era assim comigo, quando eu conseguia me conectar com algum mentor, que eu simplesmente ignorava total, eu via, por exemplo, que o outro médium, né, da corrente ali do grupo, já tinha se conectado com o obsessor que estava junto, eu simplesmente me desconectava daquela situação e ficava em concentração e às vezes conseguia me conectar com o mentor, porque eu saía daquela vibração, eu me acalmava, elevava a minha vibração e me conectava com, né, espíritos mais elevados. Eu sentia uma calma, uma tranquilidade, aquela ansiedade que eu sentia de falar, que era do obsessor, eu não sentia com o mentor, porque o mentor tem paciência. Ele consegue controlar os pensamentos dele. Então eu não escuto o pensamento do mentor. Eu me conectei com ele, eu sei que ele está ali, mas no momento certo ele vai falar. Então eu sinto uma paz, uma calma, né? Então tu consegue sentir sim o estado vibracional de com quem tu te conecta, né? Se tu tá mais nervoso, mais ansioso, provavelmente tu te conectou, tu tá vibrando mais baixo. Se tu tá sentindo uma paz, uma calma, tá ali tranquilão, provavelmente tu te conectou, tu já está vibrando em faixas mais elevadas. Desculpa, eu me estendi muito na resposta, espero ter elucidado a dúvida da Flavinha. Sim, e aí eu queria aproveitar, Karine, também a Amanda está comentando que ela trouxe 3 comentários, eu vou fazer uma síntese do que ela trouxe, acho que é bacana para a gente comentar, né? Ela colocou assim, ó, pessoal, boa noite a todos, acabei de chegar, né? Eu nunca estudei mediunidade, quando minha mãe entubou, entendi que ela estava doente aqui, né, foi entubada, eu entrei em uma profunda prece, me esforcei muito para criar uma energia de luz, para que essa luz a alcançasse, infelizmente, vi ela falecendo, né? E na hora não entendi, imaginei que fosse meu pessimismo, demorou muitas horas para que eu recebesse a ligação para comunicar o desencarne, entendi que ela não estava próxima ali da mãe, e ela percebeu, né, através da sintonia, né, de pensamentos, ela se sintonizou com a mãe dela e percebeu aquele momento, e foi exatamente do jeito que eu vi, quando conversei, né, que é exatamente a forma como ela viu, mesmo ela não estando ali. Quando conversei com as pessoas do centro, disseram que foi um desdobramento por conta da intensidade da prece, de qualquer forma, agora eu tenho medo, né? Então, acho que era importante, Carinha, a gente falar a respeito disso, principalmente para que ela não tenha esse medo, né? E a gente explicar aqui que a gente se sintoniza com as pessoas, independente de estarem encarnados ou desencarnados, a gente pode também se sintonizar em pensamento, né, Karim? Mesmo não estando numa sessão mediúnica, né? Dentro de um grupo mediúnico, a gente pode se sintonizar com pessoas encarnadas e desencarnadas, e que isso é mais natural, né? Apesar de você estar ali no momento de prece, com certeza foi um momento ali que você foi, você se desvinculou, né,
do estresse do dia a dia, se intensificou ali em prece, e aí acabou se sintonizando com a sua mãe, foi esse momento aí de partida. E aí, Amanda, não tenha receio, né, não tenha medo, porque a gente tem que entender que isso tudo são fenômenos naturais, né, tudo na naturalidade. Muitas vezes a gente acaba se sintonizando, assim, em pensamento, quem sabe você também não auxiliou ela nesse momento do desligamento, né, muitas pessoas ficam preocupadas, né, mas a pessoa está sofrendo, né, e às vezes a gente se sintoniza, faz uma prece, e foi ali o momento que ela se sentiu também confortável de fazer esse desligamento, né, Karim? Eu ia falar exatamente isso, Monique. Da mesma forma que, claro, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Mas pela nossa experiência, pelo que a gente já estudou, normalmente é isso que ocorre quando existe esse curto espaço de tempo entre uma ação e uma reação. Com certeza, nesse momento, tu foste a pessoa que carregou nos braços a tua mãe para a nova vida dela. Assim como ela te recebeu nos braços nessa vida aqui física, material, tu foste a pessoa que pegou ela nos braços com as tuas orações e levou ela para o plano espiritual. Então eu acho isso maravilhoso, isso lindo, e são poucas as pessoas que têm essa, digamos assim, honra, né, de encaminhar, de levar o seu ente querido de volta para sua verdadeira casa, que é o plano espiritual. Claro que a gente fica triste por esse desligamento, né? A gente sente saudade, enfim, mas na verdade é uma bênção, é uma honra, né? E com certeza, no momento que a gente faz uma prece, a gente está elevando a nossa vibração, a gente está se conectando com energias superiores. A gente está aurindo, a gente está absorvendo energia superior, energia positiva que está na nossa volta, que está no cosmos, que está no universo. Né? Então, exatamente, é uma ação que tem uma reação. Tu te concentra, tu te acalma, o teu espírito se desliga do corpo. Mas se desliga momentaneamente, através do desdobramento. Né? O teu espírito sai um pouquinho do corpo. Isso acontece todas as noites quando a gente dorme. Para quem não tem conhecimento sobre isso, a gente fez uma live sobre desdobramento, né? Sobre tipos de mediunidade. Voltem lá, tanto no meu canal, Karim Bevonese, quanto no canal da Monique, que é Luz da Alma. Luz da Alma. Tem as lives que tem aqui, que também tem na Rai TV, mas lá estão em ordem, vocês podem voltar lá e assistir. É uma coisa que acontece é um fenômeno que ocorre com todos os seres humanos, inclusive com os animais, que é o desdobramento, com algumas pessoas em maior grau, com outras em menor grau, mas não tem nenhum problema nisso, não precisa ter medo, é uma coisa normal, assim como tu come, assim como tu dorme, assim como tu vai no banheiro, enfim, é uma coisa inerente a todos os seres humanos. Isso mesmo. Então, só voltando agora, né, para o nosso tema, acho que foi importante essa pausa para explicar isso para a Amanda, né, mas vamos voltar aqui para a gente dar prosseguimento de como é que funciona, né, todo esse mecanismo, então, das comunicações. E aí, seguindo um pouquinho a respeito dessa questão do mecanismo de comunicações, Karim, a gente também tem que entender que antes do grupo, né, se juntar ali para fazer todo esse trabalho mediúnico, existe toda uma preparação da espiritualidade, né, para esse momento. Então, a partir no momento que o médium se prepara ali para esse trabalho, existe toda uma corrente fluídica, né? Então, os fluidos espirituais vêm auxiliar aqui, através das suas energias, esses médiuns que vão se comunicar, e principalmente o espírito também comunicante. Então, todo o grupo, ele de alguma forma é envolvido para esse trabalho aí, através do plano espiritual, ou seja, os espíritos que estão ali auxiliando nesse processo, nesse trabalho, de alguma forma auxiliam para que essa comunicação não gere também alguns impactos fisiológicos para o médium, né? Então, tendo essa conexão, né, a gente, de alguma forma, começa até, se a gente não tivesse essa supervisão da espiritualidade, muitas vezes a gente teria impactos fisiológicos e poderíamos produzir substâncias nos nossos tecidos e nos nossos órgãos, né, nos órgãos do médium. Então, por isso que todo esse trabalho é assistido pela espiritualidade. É importante a gente reforçar isso também. E como é que funciona, né, todo esse processo? A partir do momento que o espírito que vai se comunicar se aproxima do médium, né,
existe ali uma expansão dessa energia do médium, então o perispírito do médium de alguma forma se dilata, né, tem essa elasticidade, como já trouxe aqui Manuel Filomeno de Miranda, e de alguma forma esse perispírito do médium, através aqui da conexão, através dos centros de força, a Karen com certeza vai ajudar bastante aqui nessa parte do centro de força, que ela é especialista em chakras, vai alcançando esses chakras, né, do corpo do médium, e alcança, através dos chakras, o corpo físico do médium. E é através dessas energias, através dessa sintonia que a gente capta esses sentidos, como a Flavinha trouxe aqui, né, dos órgãos sensoriais. Então, a partir daí, quando essa energia é capturada ali pelos chakras e reflete no nosso corpo material, é que o médium começa a ter essas sensações, né, esses sentidos aqui, os órgãos sensoriais são estimulados. Então, ele gera ali ou um bem-estar ou um mal-estar, dependendo desse espírito que se aproxima. E aí, quando a gente fala que dependendo do espírito que se aproxima, porque depende muito de como é que está esse estado vibracional desse espírito. Karin, quer complementar? Nossa, essa parte do tema é muito bacana, porque muitas pessoas às vezes sentem e não sabem o que estão sentindo, ou da onde que está vindo, né? Que é exatamente o mecanismo da comunicação mesmo que a Monique acabou de falar. É como se dá na prática a ligação do espírito, dos espíritos, né? Um desencarnado e com outro encarnado. Então, quando o espírito se aproxima da gente, seja dentro de um centro espírita, seja fora de um centro espírita, que isso normalmente acontece mais fora do que dentro, porque a gente vive mais fora de um centro espírita do que dentro, né? Os espíritos, a gente atrai o que a gente está transmitindo. Isso a gente já comentou em várias lives aqui, né? Se você está vibrando no amor, se você está vibrando na felicidade, na alegria de viver, na paz, né? Tá ali de bem com a vida, tá fazendo caridade, né? Enfim, tá fazendo a tua rotina normal, numa boa, tranquilão lá. Tu tá vibrando positivamente e tu só vai atrair para o teu lado espíritos, né, que estão vibrando igual a ti, certo? Espíritos bons, espíritos superiores, tá? Agora, quando tu tá vibrando na raiva, no medo, na tristeza, nos ciúmes, na inveja, né, no desespero, na falta de fé, tu tá atraindo para ti espíritos com o mesmo teor de pensamento, com o mesmo teor de sentimento, tá? E existem muito mais espíritos sentindo coisas ruins do que sentindo coisas boas, né? Por isso que a gente fala em orar e vigiar e a gente bate tanto nessa tecla, né? Porque é muito mais fácil tu atrair espíritos de baixa vibração do que espíritos de alta vibração. Então, quando eles se conectam contigo, eles, de início, quando eles chegam perto de ti, tu vai sentir na tua barriga eles. Porque o nosso chakra solar, que fica ali uns 3 dedinhos, 2, 3 dedinhos acima do nosso umbigo, ele é como um radar, né? Ele fica assim, ó, como se fosse vários tentáculos, assim, várias anteninhas. Se chega um espírito, ele começa a apitar lá. Tô fantasiando um pouco aqui para vocês entenderem mais ou menos, né? Então tu já sente um baque energético ali. Se é um espírito de baixa vibração, ele tá com energias negativas, pesadas, densas, tóxicas. Então tu já sente às vezes um soco no estômago, porque o chakra solar está ligado a todo o sistema digestivo aqui, né? Estômago, intestino, enfim, esôfago, tá? Então às vezes tu sente até um soco, tu entra num lugar que a energia tá muito baixa e tu te sente mal. A energia tá ruim, tá baixa ali, né? Então pega aqui no solar. Tu já sente aqui, tu não significa que tu te conectou com o espírito, tu sentiu a presença dele, tá? Isso é bem diferente. Sentiu que a energia não está boa, seja por causa do ambiente, seja por causa de um espírito, certo? Se tu fica muito preocupado com aquela energia, tá? Se tu começa a focar muito nessa energia, tu vai te conectar com ela. Então, o ideal, quando tu sente isso, tu faz uma oração,
solicita que o teu mentor esteja presente, peça para ele encaminhar essa energia ou fazer uma limpeza no ambiente, tá? Para que não te prejudique, tá? Se tu não fizer isso, tu vai te conectar com essa energia, porque tu vai estar ali te sentindo mal, tu não consegue sair daquela situação, e daí tu vai te conectar. E se é um espírito, provavelmente ele vai se aproximar de ti, né? Porque afins se atraem, né? E aí, se tu tiver num centro espírita, e se tu não tiver domínio sobre a tua mediunidade, se tu tiver mediunidade, ele pode se conectar aqui no chakra laríngeo, que fica aqui na garganta, tá? Que é o chakra da comunicação, da psicofonia. E ele pode, sim, se comunicar através de ti, né? Que é o que acontece no centro espírita. E acontece, às vezes, na rua. Já vi muito médium dando passagem na rua, né? Ou passagens, assim, bem espalhafatosas, ou, às vezes, muito sutil, que nem ele percebe, né? Mas, na verdade, é outra pessoa que está se comunicando através dele. Então, isso se dá através de fios fluídicos que conectam o chakra do médium ao espírito, né? É assim que se dá o mecanismo da comunicação. Não sei se me fiz entender. Sim, ficou muito claro. O Carinho, eu queria trazer aqui um comentário de uma pessoa, do Antônio, e aí já vou dizer que o Antônio fez um plágio aqui, tá? Desse livro aqui, ó, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que ele traz aqui vou trazer o trechinho que ele trouxe, é maravilhoso esse livro. Livro de cabeceira. Vocês. Antônio colocou assim, ó, exemplo do espírito que está na faixa 3.000, o encarnado está em 1.000, ou seja, tem um ali numa faixa vibratória maior, que é os 3.000 ali naquela velocidade que a gente falou, depois, né, uma pessoa que está aqui na vibração médium com uma vibração 1.000, e de repente, o que precisa acontecer? O espírito baixa para 2.000 e o encarnado sobe um pouquinho para poder entrar ali na mesma vibração, para que eles consigam se comunicar. Muito bacana que ele trouxe esse exemplo aqui, né? Acho que é bacana só para a gente reforçar esse ponto. E é muito simples entender essa questão de faixa vibratória quando a gente pensa no rádio, por exemplo, né? Tem lá a antena, provavelmente em cima de um morro, de algum local mais alto, né? Da estação lá, e ele está emitindo, né, a música, por exemplo, que tá dando na rádio, e tu tá lá no teu carro, e o que tu precisa fazer? Tu precisa ligar o rádio, e tu precisa sintonizar na frequência daquela estação. Se tu não te conectar naqueles números em 95.7, 98.1, né, se tu não ajustar a frequência, tu não consegue pegar o sinal daquela estação e ouvir o que eles estão dizendo. Outro exemplo muito bacana disso, de sintonizar na mesma vibração, é quando você vai tocar um instrumento, né? Um violino, também. Um violão, e você pega o instrumento de uma outra pessoa e você tem que ali ajustar, né? Aquela sintonia ali para ver se realmente ele está afinado ou não está afinado. Então, quando você faz esse pente fino ali na afinação, é muito parecido com isso também, né? Quando a gente pensa aqui no som, de alguma forma sintonizar a mesma vibração. Vamos continuar aqui, Karim? Queria trazer aqui alguns exemplos a respeito da comunicação de psicofonia e um ponto bem importante que André Luiz traz no livro Conduta Espírita, que acho que a Karim já trouxe aqui, mas é bom a gente sempre reforçar essa questão da sintonia e da responsabilidade do médium em relação a essa questão moral, né, e de comportamento, de estar se preparando para essa atividade mediúnica. E aí ele fala o seguinte, que o medianeiro sempre será o responsável pela mensagem que se faz portador. E aí ele reforça também no livro Desobsessão, também André Luiz trazendo esse ponto, que mesmo que o médium seja um médium sonambúlico, que é aquele médium que não lembra da comunicação que foi dada, sendo incapaz, né, de guardar essa lembrança posterior ao socorro que muitas vezes ele efetua, né, semi-desligado de seu corpo físico, né, então ele está ali de alguma forma em desdobramento, ele dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos, de que o espírito comunicante se utiliza, ou seja, mesmo que o espírito se aproxime e de alguma forma eles entrem em sintonia, o médium tem controle de toda a comunicação, mesmo estando em estado sonambúlico. Olha que bacana, né? E aí, eu queria trazer 2 exemplos a respeito dessa questão do sonambulismo, de 2 livros também, em que são citados 2 médiums sonambúlicas,
e a diferença tendo esse conhecimento e esse controle, né, essa disciplina como médium e também essa questão da moralidade, o quanto pode ser diferente essas duas comunicações, né, o controle do médium nessas duas comunicações. Então, o caso é da Celina, nos domínios da mediunidade, que é uma médium sonambúlica, que André Luiz descreve ela como sendo uma valiosa colaboradora, dada a sua conduta moral. Então, ela era uma médium sonambúlica, ela, ali no momento do livro, eles descrevem, né, uma comunicação que a Celina consegue, de alguma forma, controlar todo aquele movimento, então ela se desdobra ali do corpo material, auxilia aquele espírito que está chegando, desdobrada, né, então é muito bacana quando a gente percebe isso, que mesmo o médium sonambúlico consegue auxiliar na comunicação. Já no outro livro, que é Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda traz um exemplo de uma médium, que é a Marta, que também é uma médium sonambúlica, mas que de alguma forma, dado as ações dela, né, no plano carnal aqui, né, durante a vida dela, né, como encarnada, ela é uma médium extremamente, ele descreve, né, como uma médium extremamente atormentada, com vidência e audiência dirigida por cruéis verdugos, ou seja, os espíritos que se aproximam ali fazem dela ali gato e sapato, né? Eu gosto de usar essa expressão, mas basicamente ela perde totalmente o controle dessa comunicação. Então, eles, de alguma forma, ela perde esse controle, ela não consegue segurar os próprios atos, né? Então, o espírito domina realmente ali o corpo dela material nessa comunicação e ela perde totalmente o controle. Quer comentar, Karim? Não pede para comentar que eu fico meia hora aqui falando. Vou tentar ser breve. É muito interessante esse assunto, Monique, porque é dos fatores que dificultam o desenvolvimento do médium, né, nos seus anos iniciais aí, seus 30 anos iniciais, digamos assim. Porque eu não sei se é ensinado isso para ele, para o médium, enfim, que ele precisa estar à disposição dos espíritos sempre. Não. Você tem as rédeas da tua encarnação. E tu é responsável pelas tuas escolhas, né? Tu não precisa estar 100% à disposição dos espíritos sempre. E não é porque tu vai trabalhar num centro espírita, lá no dia certo, com teu grupo mediúnico, que qualquer espírito que chegue do teu lado precisa da passagem. Não. Se tu vê que é um espírito, por exemplo, que ele tá muito mal, que ele tá muito enraivecido, que ele tá exalando toxicidade, me desculpa. Às vezes a gente embaralha a língua. Não, aqui não. Tu é dono do teu corpo. Esse corpo aqui, ó, é teu, de mais ninguém. E tu é dono dele. E tu é responsável por ele. Às vezes, a gente, na hora de fazer o bem, a gente não pensa e a gente acaba se prejudicando. Porque a toxicidade de um espírito pode até te causar câncer, dependendo da toxicidade de onde ele está vindo, tá? Então, é muito perigoso isso, a gente não pode sair, né, querendo ajudar todo mundo, a gente tem que raciocinar, a gente tem que ter bom senso, né? E quando a gente estuda bastante, a gente acaba se conhecendo, né? É uma coisa automática, né, Monique? A gente já tem falado sobre isso desde o início. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem subsídios, tem material ali para poder se conhecer. Ah, mas eu não sinto isso. Ah, eu sinto isso. Olha que interessante, a gente vai se conhecendo. Quanto mais a gente se conhece, mais tu tem controle do teu corpo e da tua mediunidade. Mais tu tem ali informações de técnicas para te desligar de um espírito, para encaminhar um espírito, para solicitar auxílio, né, para fazer uma limpeza no teu chakra. Então, tu vai tendo domínio do teu corpo, domínio da tua mediunidade. A vivência, né, Karen? Assim, eu acho que é bem importante essa questão, além do estudo, que é extremamente importante, que é o conhecer, né, como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona os nossos chakras, como é que é todo esse processo, e acho que isso é importante, mas principalmente a vivência, a experiência, né? No exercício da mediunidade também vai nos dando essa tranquilidade. Então, por exemplo, né, como a gente comentou aqui, às vezes a gente está ali no grupo mediúnico e a gente sabe que alguém está passando tendo uma comunicação, você já sente a presença do espírito aqui querendo se comunicar, falando em pensamento aqui, intuição com você, né, que é isso que acontece.
Então, você já vai, em pensamento, orientando esse espírito, mesmo que você ainda não iniciou a comunicação. Então, você já consegue entrar em sintonia, já consegue ir orientando. Então, quando ele vem muito mais tranquilo, vem muito mais branco, já vem mais preparado. Às vezes tu consegue até encaminhar o espírito e nem precisa da passagem. Exatamente. Tu tá ali, enquanto o dirigente está conversando com o consulente, tu tá ali mentalmente conversando com o espírito e quando vê, ele já aceita auxílio da espiritualidade que tá ali presente, esperando que ele aceite auxílio para encaminhar ele, e tu não precisa da passagem. E esse caso que tu contou antes, do que aconteceu com a senhora no plano espiritual, tem tudo a ver com o teu domínio, exatamente, porque se tu tem controle da tua mediunidade e tu te autoconhece de verdade, né? Não, eu gosto disso, eu gosto... Não, tu te conhece, tu conhece as tuas sombras, né? Quando tu chega, tu te desdobra e vai lá pro outro lado, tu tem total controle do teu corpo, porque tu sabe que aquele lugar tu não pode ir, porque vai te trazer lembranças tais, e aí pode ser que tu sucumba lá, talvez tu vá auxiliar aquela pessoa porque tu tem conhecimento para auxiliar ela, né? Então, tu tem total controle da situação e tu não vai te meter em enrascada fora do corpo, entende? Então, olha como o estudo, né, como orar e vigiar é muito importante. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Eu queria trazer aqui o comentário a pergunta do Ricardo, né? Ele trouxe aqui, Karim, quando estou em concentração no centro espírita, normalmente sinto muito nas energias projetadas, principalmente no chakra cardíaco, frontal e laríngico. É normal? Eu vou primeiro pedir para o Ricardo, para ele não perder a oportunidade de ir lá e assistir, né? A hora que terminar aqui a live, Ricardo, já entra aqui na Rede Amigo Espírita, no Meninas Espíritas, no Luz da Alma, no canal da Karim também, é Karim Devonese, né? No seu canal também no YouTube, assista a live que nós fizemos sobre chakras, porque é muito bacana. A Karim deu uma aula aqui a respeito de chakras, acho que é muito legal, mas conta aí explica um pouquinho, bem rapidinho, Karim, para a gente também não passar muito tempo aqui para o Ricardo, o porquê que isso é normal, como é que isso acontece. Isso é super normal e é maravilhoso, porque se tu consegue sentir que estão sendo projetadas energias nos teus chakras, primeiro que tu tá super conectado com a espiritualidade e tu tá conseguindo sentir as energias chegando em ti, tocando em ti, né? E isso é maravilhoso. Às vezes a gente sente um calorzinho, né? Às vezes a gente sente uma cosquinha, né? Uma vibraçãozinha. E tem tudo a ver, o chakra frontal é o chakra da concentração, né? É por ali que é o terceiro olho, é o chakra da vidência e da clarividência. Né? É por ali que tu vai enxergar os espíritos, que tu vai enxergar o plano extrafísico, que tu vai te concentrar, que tu vai acessar as tuas memórias, né? As informações. O chakra laríngeo é o chakra da comunicação, dos dois planos da vida, né? Onde os espíritos se conectam para falar através de ti. Tá? É o chakra da manifestação, seja ela artística, seja ela da comunicação, na música, em esculpir, é o chakra da criatividade, né? E o chakra cardíaco é por ele que os mentores se conectam contigo, porque é o chakra do amor, é o chakra da emoção, é o chakra do coração, das energias superiores. Então, normalmente, é através do chakra cardíaco que os mentores se conectam contigo. Então, se tu tá indo num trabalho mediúnico, num centro espírita, ou no teu templo, na tua igreja, enfim, tu tá ali, talvez passou o dia correndo, preocupado com o trabalho ali, na função diária normal. Quando tu chega no centro espírita, às vezes eles vão te dar uma ajudinha, né, para alinhar os teus chakras, para recalibrar energeticamente eles, porque às vezes eles estão super carregados energeticamente, às vezes eles estão desvitalizados, né, faltando energia. Então eles dão uma calibrada ali nos teus chakras, justamente para que eles consigam se comunicar contigo, para que tu tenha mais facilidade para mudar a tua faixa vibratória, subir um pouco mais e se conectar mais com eles. Então é super normal.
Pode ficar Muito tranquilo. legal. Bacana. E aí, de vez em quando, Karine, a gente sente o calor, o esquentar, né, nessas regiões, até justamente por conta dessa sintonia, né? E Antônio está trazendo aqui, tirando sarro comigo, né, do gato sapato, dizendo que é uma expressão aqui do interior de Minas Gerais. Karine, estou vendo aqui o horário, queria primeiro que você fizesse aí suas considerações finais, né, para que a gente pudesse finalizar, e para a gente conseguir também fazer aqui uma prece final, para a gente terminar, temos aí 5 minutinhos. Claro, eu só queria fazer um comentário, trazer uma informação para vocês, que as faixas vibratórias, elas existem no planeta Terra inteiro, tá? Quando a gente fala ali em faixas vibratórias, a gente está falando em dimensões, dimensão física, densa, dimensão etérica, dimensão astral, e assim vai, né? Até a gente chegar na grade magnética do planeta Terra, tá? Todos os nossos pensamentos, eles são alimentados pelos nossos sentimentos, e a gente emana isso para fora da gente. E quando a gente está emanando, a gente está contaminando o ambiente. E que ambiente que a gente vive? O ambiente do planeta Terra. Então, se tu estás vibrando no amor, fazendo coisas boas na tua vida, no teu dia a dia, tu está contaminando o planeta Terra com energias positivas. Tu está curando o planeta Terra, tá? Agora, quando tu vibra no medo, no desespero, na falta de fé, na falta de amor, na raiva, né? Na inveja, enfim, nesses sentimentos negativos, tu tá prejudicando o planeta. Então, nesse momento que a gente está passando no mundo hoje, nessa pandemia, vocês imaginem o planeta inteiro vibrando no medo, vibrando na morte, no desespero, porque tem muita gente que não tem conhecimento, que acaba pegando informação de qualquer lugar, né? Não entende o que está acontecendo, fica disseminando coisas ruins, né? O planeta está contaminado. Então, vamos fazer a nossa parte e curar o planeta. Vamos fazer as nossas orações diárias, vamos rir, vamos ser feliz, mesmo com as pequenas coisinhas diárias. Vamos ajudar as pessoas. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz caridade, quando a gente cuida da natureza, né? Quando a gente cuida do nosso ambiente doméstico, do nosso lar, quando a gente cuida da nossa alimentação, nós estamos curando o planeta. Nós estamos emanando energia positiva. Então, eu deixo aqui para vocês hoje, para que vocês busquem alegria no seu dia a dia. Porque a sua alegria é a alegria e a cura do planeta. E a gente se conecta com essas energias do planeta. Então, vamos ajudar o próximo a se conectar com energias positivas e não com energias negativas. Agradeço a todos a companhia nessa noite maravilhosa. Me sigam no Instagram, kbevonese. Aqui no YouTube eu tenho um canal também, que está aqui com o meu nome, ó, para quem escreveu meu nome com I, aí, na próxima live eu quero ver escrevendo com Y, tá? Aqui, ó, KY, Karine Bevonese, procura no YouTube e vocês encontram lá, tá? E nos vemos na próxima quarta, com muitos assuntos picantes aí, né, Monique? Muito bom, Karine, falou e disse. Eu quero só finalizar aqui dizendo que o mais importante de tudo isso que a gente falou aqui em relação aos mecanismos de comunicação e faixas vibratórias é que se a gente estudar a doutrina espírita, se a gente se sintonizar com os conhecimentos aqui do Evangelho de Jesus, se a gente conseguir de alguma forma garantir essa disciplina, né, e ter segurança, a gente consegue vibrar nessas faixas vibratórias para auxiliar aí esse bom trabalho da espiritualidade. Então, vamos dedicar, né, um tempo importante aí para estudar, para se conhecer, para entender como é que tudo isso funciona. O principal intuito nosso aqui nessa live é justamente esse, para que a gente consiga entender como é que tudo isso funciona, como é que todos esses mecanismos funcionam, para que a gente se sinta seguro e tenha essa disciplina e consiga entrar nessa mesma faixa vibratória para auxiliar esses espíritos que vem aqui também nos ensinar tanto, não é mesmo, Karine? E aí, exatamente, gente, vamos agora nos preparando para a gente finalizar. Agradecer aí a participação de todos. Fica também aqui
o meu Instagram, Monique Papo Oficial, e meu canal no YouTube Luz da Alma. Então fica o convite para quem não conhece, entrem lá e nos sigam, né? Sigam a Karine também, que é super importante para reforçar esse trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita. E bora fazer uma prece, Karine? Então vamos lá, né? Vamos nos tranquilizando, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente para a realização desse nosso estudo. Aqueles que forem se sentindo confortáveis vão fechando seus olhos, elevando o pensamento para o nosso Mestre Jesus, imaginando a figura desse nosso Mestre, que nos auxilia, que nos ampara nesse momento que nós estamos passando. Que assim, através de toda essa energia positiva que ele está emanando, que ele está irradiando para nós, que ele venha nos abraçando aqui o nosso planeta Terra, auxiliando esses nossos amigos, esses nossos irmãos que passam por momentos de dificuldade, que estão mais ansiosos por conta do momento que nós estamos vivenciando, esses nossos irmãos que muitas vezes perderam recentemente um ente querido, que se sintam nesse momento abraçados pelo nosso Mestre Jesus, que venha trazer essa energia positiva para que a gente consiga seguir em frente e ter ânimo novo para que a gente possa continuar. E assim, emanados de toda essa energia, vamos finalizando aqui o nosso estudo de hoje e agradecendo os nossos amigos por estarem aí nos acompanhando. Que assim seja. Karine, então um beijo grande, até a próxima. Obrigada a todos Beijão, que estiveram pessoal. com a gente. Até a próxima quarta-feira, estamos aqui esperando vocês, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.